Oi, pessoal, tudo legal? Tô com saudade de vocês, hein? Há quanto tempo essa quarentena está nos distanciando? E eu não vejo a hora de estarmos juntos novamente, poder ter as nossas aulas presencialmente. E, bom, já que isso não é possível, então vamos mais um vídeo, né, do nosso curso aí de finanças, dentro dessa pegada aí de planejamento, de uso do nosso dinheiro. E eu quero, nesse vídeo, falar a parte 2 desse assunto que é equilíbrio financeiro durante a crise. No vídeo anterior, a gente abordou algumas ações que nós precisamos ter para que o equilíbrio das nossas finanças não saiam dos trilhos durante essa crise. E nesse vídeo anterior, a gente falou de duas ações, né? Recapitulando aqui. Ação número 1, a gente tem que organizar urgente as nossas finanças. Ação número 2, nós temos que fazer um planejamento financeiro. E, de fato, nesse planejamento baseado em novos hábitos em relação ao uso do dinheiro que nós devemos assumir, temos que envolver toda a família, mostrar que esse é um momento muito delicado que a gente vai estar passando, então todo mundo tem que procurar poupar, cortar gastos, evitar compras desnecessárias, etc. e tal. E ser um planejamento tem que seja levado a sério, tem que ser seguido à risca por todos os familiares, ou pelo esposo e pela esposa, e ser estratégico de maneira que não surjam surpresas no meio do caminho. Pois bem, eu quero falar então de mais duas ações que são importantíssimas para manter esse equilíbrio financeiro durante esse período de turbulência que nós estamos passando. E a terceira ação, ou atitude que nós devemos ter, é em relação às dívidas, que é evite as dívidas. Pessoal, dívidas, quem é que nunca as teve? Certamente você teve ou você tem, eu já estive endividado, e ninguém melhor para saber que quando a gente está com dívida, realmente ela interfere e prejudica várias áreas da nossa vida, não é verdade? Então, eu particularmente, há uns 7 anos atrás, estava numa situação muito delicada. E graças a Deus, com o tempo, consegui dar a volta por cima. E, na verdade, foi motivado por esse período ruim, quando eu passei envolvido com dívidas, e depois de conseguir quitá-las, é que eu fui motivado a estar falando a respeito de finanças, é que eu tomei como uma missão de vida de estar podendo orientar, ajudar familiares, conhecidos e amigos, e é o motivo de eu estar aqui dando essa aula por meio desse vídeo, que na verdade eu gosto muito mais de estar na forma de bate-papo, né, presencialmente, como eu disse antes, do que aqui no mundo online. Mas eu sei que é importantíssimo a gente estar equilibrando as nossas finanças, porque, como eu disse, isso prejudica a nossa performance em várias atuações da nossa vida. Então, eu tomei isso como uma missão de vida e quero estar ajudando, orientando as pessoas, porque eu sei aonde que o calo aperta, onde que ele apertou na minha vida no passado. E nesse momento, então, para que as finanças possam permanecer equilibradas, é super importante que a gente evite as dívidas. Mas veja bem alguns fatos. No ano de 2018, foi feita uma pesquisa pelo Serasa Experian, no qual estava se levantando quais os motivos para a inadimplência do consumidor. O que é inadimplência, esse termo? Esse termo se refere às pessoas que já estão há 90 dias sem pagar as suas contas. E nessa pesquisa, eles mencionaram 7 motivos que estavam levando a essa inadimplência. A número 1 falava que a falta de educação financeira. O número 2 era a falta de planejamento financeiro. O terceiro, o marketing e publicidade, ou seja, as propagandas, a forma que as empresas buscam nos seduzir para a gente entrar no consumismo, estava levando também endividamento. 4, parcelamentos, a mania que nós temos de pagar tudo parcelado, até perder de vista. 5, crédito fácil, ou seja, aquele dinheiro que lojas,
bancos, financeiras oferecem para a gente poder pagar posteriormente, mas com altas taxas de juros, estava levando endividamento também. Sexto, falta de sonhos, ou seja, pessoas que não tinham planejamentos, projetos, metas, objetivos, acabavam gastando dinheiro de qualquer maneira, levava também ao endividamento. E status, a pessoa que quer viver num padrão de vida que não é o dela, quer viver de aparência, levando também ao endividamento. Veja bem que todos esses assuntos é que a gente tem falado no nosso curso, né, de básico de educação financeira, que é acerte os passos nas finanças, ou seja, a gente sair de devedor para investidor, a gente menciona que tudo isso é importante justamente para que a gente possa estar equilibrado nas finanças. E essa pesquisa detectou tudo isso. E disse mais ainda, que outros motivos que estavam levando as pessoas naquele ano a endividamento também, inadimplência, era emprestar o seu nome para amigos ou familiares que pegavam empréstimos e depois não cumpriam, honravam aquele pagamento e sobrava para essas pessoas pagarem. Ser avalista de alguém, também muitas vezes em aluguéis ou financiamentos, etc. E tal. E atraso salarial, que nesses últimos anos, por exemplo, o governo aqui de Minas, eu sou até um funcionário público, há anos que ele não cumpre o combinado de pagar o salário no 5º dia útil. Então, ele tem parcelado salários e muitas vezes dá uma parte lá pelo meado do mês e depois a parte restante mais no final do mês. Então, atraso de salário descontrola toda a finança e muitas pessoas acabam entrando no endividamento também. O fato é que, quando chegou no ano passado, a situação financeira da nossa população era a seguinte, isso antes do coronavírus, hein? Mais de 63 milhões de brasileiros estavam no vermelho, isso conforme a pesquisa do Serasa Experian. O IBGE detectou que o maior percentual de pessoas inadimplentes estava na faixa etária de 30 a 39 anos. E no ano passado também saiu uma reportagem muito interessante na revista Você S.A., chamando a atenção ao fato de que uma grande quantidade de pessoas que estavam endividadas eram pessoas jovens. E aí na reportagem falava assim, que devido ao desemprego, a falta de educação financeira e o consumismo, estavam levando mais de 25 milhões de jovens ao endividamento. E a boa notícia naquela reportagem é que, por serem jovens, eles tinham grande chance de reverter isso, porque, teoricamente, eles ainda teriam muitos anos de vida, ou têm muitos anos de vida pela frente, para se equilibrar e seguir adiante. Mas, quando então a gente fala de dívida, qual que é o principal motivo do endividamento? É uma coisa que a gente fala muito, mas só fica na intenção e não se torna em ação, que é gastar mais do que ganha. Gastar mais do que ganha é uma atitude negativa que leva ao endividamento em alto grau. Então, todos nós sabemos que a gente não deveria fazer assim, mas a gente acaba cometendo esse erro. E aí, esse é o principal motivo do endividamento. Mas, onde que a gente vê esse endividamento se materializando? Os principais motivos, quando a gente gasta mais do que ganha, é no uso do cartão de crédito, carnês, financiamento de carros, crédito pessoal, financiamento de imóveis e vários outros motivos que as pesquisas também mostravam que são os principais motivos, causas, né, que levam as pessoas a ficarem endividadas. Possivelmente, talvez, você está com dívida e você certamente está em uma dessas categorias, vamos dizer assim. Não é verdade? Infelizmente. Bom, mas isso não é motivo de pânico, nem motivo de ficar se lamentando. Porque eu vou dizer daqui a pouco o que pode ser feito em relação às dívidas. Mas eu fiz toda essa introdução para dizer que, com a chegada do coronavírus e com essa crise que se estabeleceu aí, a nossa população, ela basicamente, em relação à sua situação financeira, tem dois grupos de pessoas. Aquelas que estão com dívidas, e muitas que já vinham sendo detectadas desde o ano passado,
e as pessoas, o grupo de pessoas sem dívidas, mas que eu subdividiria em dois. As pessoas que não têm dívidas, mas que, se não tomar algumas ações que eu vou mencionar daqui a seguir, tem um grande potencial também de se endividar. E as pessoas que não têm dívida e por terem o seu orçamento controlado, não estão gastando mais do que ganham, elas têm grande capacidade agora de manter suas finanças saudáveis durante essa crise que a gente está passando por ela. Pois bem, eu quero, então, focar, na verdade, não nas pessoas que, por serem mais disciplinadas, já têm reservas, né? Ela tem gordura para queimar, não nessas pessoas, então, que vão certamente conseguir passar bem por esse período de turbulência, mas eu quero focar nas pessoas que têm dívidas ou que têm um grande potencial para endividar, para dizer que elas também podem manter o equilíbrio financeiro durante essa crise se elas observarem algumas ações, algumas atitudes. E por isso, o que pode ser feito, então, para evitar que mais dívidas aconteçam na sua vida nessa crise? Ou você aí que ainda não está com dívida, mas está perigando, o que você pode fazer para não entrar em dívidas nessa crise? Bom, qual que é a dica número 1? Não gastar mais do que ganha. Se sabemos que o principal motivo do endividamento acontece porque a gente gasta mais do que ganha, então mais do que nunca nesse momento a gente tem que evitar, fazer de tudo, é uma ação mesmo importantíssima, não gastar mais do que nós ganhamos. Eu disse no vídeo anterior algumas dicas, né, em relação assim para manter o equilíbrio das finanças, que também servem nesse momento no que diz respeito a evitar contrair dívidas, que é cortar gastos, eu repito elas aqui, né, cancelar, ou reduzir, ou renegociar os contratos, deixar para depois as coisas que você está aí cogitando em comprar, em adquirir, tentar gerar renda extra. Isso tudo foi mencionado no vídeo anterior, que realmente é importante ser observado também em relação às dívidas. E eu somo a isso mais algumas dicas, que é evitar fazer compras a prazo. O ideal é melhor juntar o dinheiro, pessoal, e tentar pagar tudo à vista, mesmo nesse momento que existe a tendência de reduzir nossos ganhos, mas vamos juntar, em vez de ficar parcelando as coisas, vamos tentar comprar à vista, porque a gente consegue assim barganhar mais e consegue ganhar bons descontos. As empresas, enfim, as pessoas, quando a gente falar que vai pagar à vista, certamente elas vão ceder muito no que diz respeito a reduzir o preço daquilo que a gente está adquirindo. Em relação aos cartões de crédito, esse é um momento fundamental de reduzir o cartão de crédito. Tem gente que tem cartão de crédito igual como se fosse um leque, né? Fica até, serve para se abanar. E aí, gasta todos eles, compra coisas e mais coisas parceladas e depois não consegue honrar o compromisso e se endivida. Então, esse é o momento de reduzir essa quantidade de cartões. O cartão que você for usar, faça com muito controle, com muita cautela, nós precisamos levar isso em conta e evitar de pagar só o valor mínimo da fatura, porque quando você começa a pagar só o rotativo, os juros ficam muito elevados no mês seguinte. Então, não vamos cair nessa armadilha. E em relação também a algumas despesas que são assim mais comuns, mais frequentes, a gente tem que evitar de parcelar ou fazer prestações nessas despesas, tais como ir no supermercado, de repente, e parcelar de 2, 3 vezes no cartão de crédito, ou na farmácia, ou pôr gasolina, né, o álcool e mandar parcelar, e etc, etc. Não, isso não é legal, isso vai acabar levando também ao endividamento. Se quer ter um equilíbrio nas suas finanças, como eu também, a gente tem que evitar esse tipo de atitude. No que diz respeito ao cheque especial, pessoal, se você tem cheque especial, não use, evite. Não. Por quê? Porque o cheque especial, muitas pessoas têm o pensamento, a ideia de que, de repente, aquele limite que está ali faz parte do patrimônio dela para poder ser usado para gastar. Não. Aquele limite que te é fornecido ali, que seu gerente, o banco, enfim, fala que você está tendo, nada mais é que um empréstimo
que o banco te faz. Isso, se você usar, você vai ser cobrado e com juros muito elevados que depois você não vai dar conta de pagar e vai se formar dívida também. Então, evite, nem use, na verdade. Evite, nesse momento, e de fato que eu vou falar, até muito desafiador, meio complicado, mas evite financiamentos e empréstimos. Por que eu falo que é muito desafiador e é um momento que requer muita disciplina e se torna complicado se não tiver realmente um bom controle? É que nesse período muitos bancos financeiros, enfim, vão oferecer empréstimos e aí você tende a ser seduzido por isso, mas não entre, resista o máximo que puder, tente equilibrar suas contas, conforme eu falei, por meio de ações no vídeo anterior e ações que eu estou detalhando aqui como dicas nesse momento. Evite. E se for necessário, se estiver precisando de algum dinheiro para, de repente, honrar suas contas, né, ao longo desse período que a gente está passando, busque ajuda, recorra aos amigos ou familiares, pegue dinheiro com eles, porque certamente os juros vão ser baixíssimos, ou muitas vezes, de repente, a sua mãe, seu pai, ou seu irmão, sei lá, de repente nem juros vai cobrar de você. Mas, se seus amigos ou familiares não tiverem essa disponibilidade de fornecer esse dinheiro, que porventura seja necessário, então, no último caso, e somente no último caso, então você busque esse empréstimo no banco, mas pesquise bastante aquele que você verificar que está cobrando a menor taxa de juros possível, ok? Bom, a quarta ação que é importante para manter o equilíbrio financeiro durante essa crise é quitar suas dívidas. Olha só, você pode estar falando, mal o dinheiro vai estar sobrando, mas como é que eu vou conseguir quitar a dívida? Eu sei que não é uma coisa fácil, mas saiba que é possível sair das dívidas, e a começar num período de turbulência como esse. Então, a pergunta é, como é que eu posso estar saindo das dívidas? É o que eu vou falar. Não é fácil, mas é possível. Então, como? Como é que você pode estar saindo das dívidas? Vou enumerar aqui alguns passos. Primeiro deles, você tem que admitir que a dívida existe na sua vida. Não queira colocar mais uma pedra em cima. É o momento de buscar equilibrar sua vida financeira, e se tem dívida acontecendo, admita, não fique mais correndo. Enfrente esse grande leão aí na sua vida. Então passe a listar todas as suas dívidas que porventura existam. E procure saber o tamanho das suas dívidas. Você tem que saber quais são essas dívidas, o tamanho dela. Como diz alguém numa historinha, fala que o cara estava com muitas dívidas e resolveu pedir ajuda a Deus. Aí ele falou assim, me ajuda porque a situação está difícil do meu lado. E Deus falou, tudo bem, meu filho, eu vou te ajudar, mas vamos lá. Então você está todo endividado, não é verdade? Quais são suas dívidas? Aí a pessoa respondeu, sabe que são tantas que eu nem sei. Aí Deus falou, então olha, se nem você sabe quais são as suas dívidas, quem é que vai querer saber? Então eu não vou te ajudar. Obviamente que é brincadeirinha, mas como é que você vai poder se ajudar ou até está podendo, no caso, buscar ajuda de terceiros se você nem sabe o tamanho das suas dívidas? Então tem que saber, após listar essas dívidas, enfrentar quais são essas dívidas, quais os juros que estão embutidos ali, quando você pegou, qual foi o valor, aquele empréstimo, aquele financiamento, ou aquele dinheiro com alguém, e hoje, quanto que está sendo cobrado. Então, saber exatamente o tamanho dessa sua dívida, ou das suas dívidas. Converse, então, 4 passos com a família, e coloque essa situação, porque se até então estava isso escondido, fale abertamente, olha, pessoal, esposa ou esposo, tem essa dívida aqui que faz parte da nossa realidade, né? Ou reúna toda a família, os filhos, enfim, filhas, avô, vó, enfim, todos que moram na casa, falam, olha, nós temos uma dívida aqui, eu quero atacá-la, quero resolver isso, porque não está legal ficar com essa sombra aqui nas nossas costas. Feito essa conversa, então, reorganize o orçamento para que possa agora levar em conta a dívida que você quer zerar, você quer quitar também. A seguir, entra em contato com os credores.
Veja, então, quanto que está essa dívida, o que poderia ser feito para quitar essas dívidas, mas, simultaneamente a isso, linkada aí a organizar esse orçamento, você tem que saber o valor máximo que você pode comprometer do seu orçamento para quitar essa dívida. O que eu quero dizer com isso? Por quê? Se você tentar renegociar sua dívida antes de ter certeza de qual o valor que pode sair do seu bolso mensalmente, ou seja, antes de você equilibrar suas contas no sentido de que saber, como eu falei no vídeo também anterior, quanto você está ganhando e quanto você está gastando, quanto que está sendo possível sobrar todo mês, logo, logo, se você tentar renegociar sua dívida, você vai estar pendurado em dívida novamente. Por quê? De repente você detectou que todo mês está sobrando R$ 150. E você tinha uma dívida lá que as parcelas eram de R$ 500. E aí, de repente, agora você vai conversar com um dos seus credores e ele falou que sua dívida pode ser paga em parcelas de R$ 200 todo mês. Você fica todo entusiasmado porque pensa, eu pagava antes R$ 500, agora ele está deixando eu pagar 200. E você fala, não, vamos assinar um novo contrato, vamos fazer assim. Mas lembre-se, você viu que no seu orçamento você só está sobrando R$ 150. Como é que você vai pagar R$ 200 se você só tem 150 sobrando? Então, é fundamental observar isso aí, né? De o máximo que você pode se comprometer com o seu dinheiro para quitar essa possível dívida. Então, se você não observar isso, repito, logo você vai estar pendurado em dívida novamente. Bom, mas o oitavo passo é então estabelecer, posso fazer os passos anteriores, um plano para pagar essa dívida. Então, isso envolve negociar essa dívida com as empresas, ou com o banco, com financeiras, com as pessoas, enfim. E, se possível, faça todo o possível pagar à vista. E, se for o caso, até considerar vender algum bem que você possa pegar esse dinheiro e falar, com esse dinheiro eu vou quitar essa dívida ou aquela outra e assim por diante. Ok? E nesse plano que você vai estabelecer para pagar a dívida, priorize as dívidas mais caras. Em geral, a ordem deve ser essa: cartão de crédito, cheque especial, crédito direto ao consumidor, crédito consignado e assim por diante. Então, isso é importante ser observado também. E se nesse período de quarentena, olha só, que eu vou falar aqui é uma tendência que certamente vai se concretizar. Nesse período de quarentena, nesse seu plano que deve ser feito, buscando esse equilíbrio financeiro, você visando quitar suas dívidas, você vê que não dá para fazer isso durante esse período, saiba que há uma tendência de que após a quarentena, várias empresas vão fazer os chamados feirões de negociações, o Serasa vai fazer isso. Então, vá juntando dinheiro nesse período. Esse dinheiro não gaste, junte, para que quando acontecer esses feirões, você busque renegociar suas dívidas. E ao renegociar, se você vê que não tem como pagar num período de repente mais curto, alongue essa dívida. O que significa isso? De repente não dá para você pagar essa dívida em 8 ou 10 parcelas, pague em 14, 15, mas quite. Nós estamos falando em quitar, e de repente você está falando, mas por que você está mandando alongar? Porque eu disse que é possível, não é fácil, mas é possível tentar ir zerando as dívidas que você tem ainda no período da quarentena. Mas se não for, pós-quarentena, você tem de pagá-las, mas sem, já que não vai ser possível quitá-las no período mais curto. É a realidade, cada um tem a sua realidade, não tem o que fazer a não ser alongá-la. Mas saiba que você vai estar fazendo passos dentro de um plano, né? Você vai estabelecendo metas de meses que você vai ver, ó, em 6 meses eu vou conseguir quitar tal dívida, em 8 meses a dívida B, em 10 meses a dívida C, ou seja, você vai estar caminhando de forma consciente, mesmo que vai demorar um pouco mais, para que esse zerar de dívidas aconteça, ok? Então, concluindo, para manter as finanças equilibradas, a gente tem que estar evitando as dívidas ou criando um plano para sair delas o quanto antes. E é isso que eu queria deixar como mensagem em relação a essas duas ações que eu falo nesse vídeo. E por isso, então, não se esqueça. As 4 ações que são importantes a gente observar, de tomar como atitudes durante essa crise, principalmente manter o nosso equilíbrio financeiro, são essas: organizar urgentemente as nossas finanças,
fazer um planejamento financeiro, evitar as dívidas e quitar as dívidas ou já está procurando criar um plano para que elas possam ser zeradas. Ok? Então essa é a mensagem que eu queria deixar. Com isso eu finalizo a parte 2 desse assunto e tenho a intenção no próximo vídeo de falar ainda a quinta atitude, a quinta ação que é importante ser observada, que diz respeito ao investimento. Então no próximo vídeo eu vou abordar esse tema. Espero que tenha feito sentido para vocês o vídeo de hoje e que você possa sair da zona de conforto e tomar realmente como ações práticas o que eu coloquei aqui. Mas desejo que Deus abençoe mais e mais a sua vida, tenha sempre gratidão, porque mais um dia de vida que Deus está nos dando nessa quarentena e bora para frente. Então até o próximo vídeo, um grande abraço, um beijão, fui, tchau!